Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Vamos rezar para a gente começar. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Criador inefável, que em meio aos tesouros de vossa sabedoria, elegestes 13 hierarquias de anjos e as dispusestes em uma ordem admirável acima dos céus, que dispusestes com tanta beleza as partes do universo, vós a quem chamamos a verdadeira fonte de luz e de sabedoria, e o princípio supereminente, dignai-vos derramar sobre as trevas de minha inteligência um raio de vossa clareza. Afastai para longe de mim a dupla obscuridade na qual nasci, o pecado e a ignorância. Vós que tornais eloquente a língua das criancinhas, modelai a minha palavra e derramai nos meus lábios a graça de vossa bênção. Dai-me a penetração da inteligência, a faculdade de lembrar-me, o método e a facilidade do estudo, a profundidade na interpretação e uma graça abundante de expressão. Fortificai meu estudo, dirigi o seu curso, aperfeiçoai o seu fim, vós que sois verdadeiro Deus e verdadeiro homem, e que viveis nos séculos dos séculos. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito bem. Hoje, nossa 9ª aula, e eu queria só fazer uma explicação das aulas anteriores, para entender onde nós chegamos com as aulas anteriores. Não vou recapitular aula por aula, apenas os blocos, tá bom? A primeira coisa que a gente viu foi que a Igreja Católica, com os seus santos doutores e os doutores que têm a investigação racional filosófica, que nós podemos, com a nossa inteligência dada por Deus, criada por Deus, a inteligência foi criada por Deus, nós podemos investigar a respeito de Deus com a nossa inteligência. Nós somos capazes, com algumas aspas, né, esse capaz aí, de chegar ao conhecimento de Deus. Muito bem, mas essa via racional, ela em muitos casos, em muitos momentos da história, ela se mostrou frágil. As pessoas começaram a investigar isso e chegavam em conclusões equivocadas, chegavam em conclusões pouco desviadas. Pouquíssimos chegaram à conclusão real sobre Deus, sobre as suas perfeições, usando a sua inteligência. Alguns chegaram em muitos pontos, mas não chegaram em todos. Então, Deus, em sua infinita bondade, se revela. Então, nós estudamos, em muitas aulas, sobre o conceito de revelação e o desdobramento desse conceito. O conceito de tradição, o conceito de tradição apostólica, o conceito de sagrada escritura, da formação do cânon bíblico, do núcleo fundamental da escritura, que é Cristo, a revelação de Cristo. Os textos que não falam explicitamente de Cristo, eles preparam para Cristo a revelação de quem Deus é. Então, se o homem era capaz de chegar a esse conhecimento pela via racional antes do pecado original, com o pecado original, o homem decaiu. A inteligência não foi aniquilada. Se a gente chegasse à conclusão aqui que a inteligência foi aniquilada, nós estaríamos chegando à conclusão que os protestantes chegam.
que não tem como. A inteligência foi totalmente deturpada e a gente precisaria só da revelação. Mas aí a gente já tem problemas, né? Como que nós iremos acolher essa revelação? Como que nós iremos compreender essa revelação? Precisaríamos da capacidade racional, a inteligência que Deus nos deu. Muito bem, mas a partir desse momento em que Deus se revela, que Deus vem até o ser humano, a nossa resposta para Deus não é mais uma resposta somente da razão, somente da inteligência pura do ser humano. Ela é uma resposta que a gente chama de fé. O que é a fé? Que foi a aula passada, né? O padre João Paulo falou sobre o ato de crer, a fé. O que é a fé? A fé é uma resposta. Por isso que é um absurdo total a gente selecionar em que a gente vai acreditar. Porque se eu estou selecionando no que eu vou acreditar, eu não estou respondendo a Deus na sua revelação. Eu estou criando o que eu acredito. É uma produção minha. Então não é revelação. A fé é uma adesão, é um assentimento ao Deus revelador, ao Deus que se revela. Então a gente montou aqui nessas aulas, em 8 aulas, o esquema geral para a gente entender a partir de agora, não mais a estrutura da revelação e a estrutura da nossa resposta, que a fé é um ato livre, que a fé é um ato humano, que a fé é um ato da inteligência, que a fé conduz à vontade, que conduz ao amor. Isso tudo a gente estudou nas últimas aulas. Ou seja, o meu esforço pessoal, racional, a revelação de Deus e a minha resposta a essa revelação. O meu ato de crer. Agora nós vamos estudar sobre em que nós acreditamos. Qual é o conteúdo da nossa fé? O que eu acredito? Na aula passada, na teologia, a gente chama de fides qua. O que é fides qua? Fides qua é o ato individual da pessoa de crer em Deus. O seu ato de crer em Deus é um ato da inteligência. Alguém contou para você sobre Deus, sobre Cristo, contou para você, você olhou para aquilo, você leu o texto bíblico, você procurou entender aquilo e você deu a sua fé a Deus. Fides qua. Agora nós vamos estudar o que na teologia se chama fides que, que é o conteúdo do que nós acreditamos. Nós acreditamos em quê? Não basta para nós, assim, resumindo aqui, o ato de crer puramente. É o em que nós acreditamos. E aí a gente começa com a primeira coisa que a gente professa no credo, que é creio em um só Deus. E aqui vem para nós o que nós vamos falar hoje. O catecismo traz para nós que a igreja tem vários símbolos da fé. O que é um símbolo da fé? É uma breve explanação do que é a fé. A gente conhece os símbolos como credo. Vamos rezar o credo. É o símbolo da fé. Nós conhecemos basicamente, tem vários, né? A igreja elenca aqui vários símbolos. Nós conhecemos basicamente 2 símbolos, que é o símbolo dos apóstolos, que é o mais conhecido, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, por aí vai, e o símbolo niceno-constantinopolitano. Qual que é a diferença? É aquele maiorzão, né? Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis, enfim, por aí vai. Qual que é a diferença? A igreja diz para nós que o símbolo dos apóstolos era a fé, do jeito que está ali, a fé que os apóstolos professavam. Eles diziam aquelas palavras, daquele jeito que está ali, naquela disposição. O niceno-constantinopolitano é uma definição mais ampla, maior um pouco,
o símbolo, mas ainda é um símbolo, não é um tratado de teologia, é um símbolo dos 2 primeiros concílios da igreja. Os 2 primeiros concílios da igreja que definiram para nós questões fundamentais com relação à fé, principalmente com relação à Trindade e à Cristologia, de quem é Deus, a Trindade, e quem é o Cristo, o Deus que veio até nós, que se encarnou, definindo os problemas que surgiram de heresias, se Cristo, para a gente ter uma noção, tinha uma heresia que dizia que Cristo não se encarnou, que Cristo, na verdade, era uma aparência de encarnação. Essa heresia é até respondida numa carta de São João, né? Aquele que diz que Cristo não veio na carne, seja considerado anátema, ou seja, um herege. Não existe isso. Ou seja, problemas que vão surgindo depois que o cristianismo deixa de ser perseguido de forma muito sistemática no Império Romano, surgem problemas. Aí vem o concílio e começa a esclarecer essa coisa de o que significa 3 pessoas. Isso vai sendo definido nos concílios, isso vai sendo esclarecido nos concílios e chegam-se a definições dos símbolos. Coisas breves, até mais fácil para a gente decorar, né? Imagine só a gente tivesse que decorar todo o catecismo, é mais difícil? É mais fácil a gente estudar o catecismo e decorar o símbolo, e aí na hora que a gente emitiu creio em um só Deus, eu sei do que eu estou falando. Agora eu compreendo o conteúdo da fé, e isso automaticamente melhora o meu ato de fé. Lembram-se da primeira aula que eu disse que eu, com a minha inteligência, conheço a Deus e aí eu posso amá-lo? Então, se eu estudo mais, se eu compreendo o conteúdo do que eu acredito, eu posso melhorar o meu ato de fé e, consequentemente, melhorar o meu ato de caridade para com Deus. Tudo bem? Então é o seguinte, nós não podemos começar essa nossa aula sem recordar para nós, rapidinho, para a gente passar adiante, que a primeira coisa que nós falamos no credo é creio. Eu creio. 2 coisas. A primeira, o ato de crer, ele sem dúvida alguma, ele é individual, porque eu não posso crer para você e nem você para mim, tá bom? Mas ele não é um ato isolado. A fé que você acredita é uma fé que você recebeu da igreja. Então, ao mesmo tempo em que eu digo eu creio, nós estamos dizendo aqui também que nós cremos. É uma fé comunitária. Jesus não revelou-se para uma única pessoa. Ele montou um colégio dos apóstolos. E a fé foi fundada em cima daquilo que os apóstolos revelaram. Eles acolheram e revelaram. Então, o ato de crer, ele é individual, porque eu não posso crer para você, eu não posso ter um mecanismo de aumentar a sua fé ou de diminuir a sua fé, é você, mas ao mesmo tempo a sua fé não é isolada. Então, já cai por terra essa ideia de que a gente pode ser cristão sem igreja. Não podemos ser cristãos sem igreja, porque a nossa fé é recebida da igreja. Quem transmitiu a sua fé? A fé que você tem. Você aprendeu lá no seu quarto, sozinho, meditando? Aí é racional. Aí você está produzindo a sua fé, você não está aderindo àquilo, respondendo àquilo. Então não existe cristianismo sem a igreja, sem o de onde eu recebo essa fé. Quem transmitiu para mim? Lembram-se da aula da transmissão. Quem me transmitiu a fé? Então o ato de crer é um ato singular, eu creio, mas ele acontece também na igreja. Então nós cremos, é um ato na fé na igreja. E aí vem o em que nós cremos. A nossa língua, ela não traz essa conotação,
Mas no latim, que é o credo, está em latim, né? O credo, o símbolo apostólico diz assim, credo in Deum. Sem entrar em questões gramaticais de latim, porque não é o caso aqui, mas essa preposição aqui, que a gente traduz por em Deus, creio em Deus, ela, no português, não traz a conotação que tem em latim. Esse in em latim aqui, com esse acusativo aqui, ele dá uma ideia de movimento. É como se o meu ato de crer, me movesse até Deus. Me movimentasse até Deus. A gente escuta no credo, pelo menos, se a gente olhar do jeitinho que ele está lá, 4 vezes o creio. Creio em Deus Pai, creio em Jesus Cristo, creio no Espírito Santo e creio na igreja. Beleza? Em todos os 3 primeiros, no Pai, no Filho e no Espírito Santo, aparece essa preposição aqui no acusativo. Quando se refere à igreja, não tem a preposição. Porque a nossa fé, o credo já traz isso para nós, a nossa fé é um movimento de resposta a Deus, e o modo como eu creio em Deus é diferente do modo como eu creio na igreja. Porque crer em Deus é um movimento em direção a Ele, de união perfeita, de resposta a Ele. E isso é importante, porque senão a igreja teria colocado a preposição aqui também. E ela não põe. Então, crer é um ato individual, dentro do coletivo igreja, e é um movimento que eu faço em direção a Deus. Ele veio até mim na revelação, e eu faço um movimento de volta a Ele. Obviamente, ajudado pela graça, potencializados por todos os benefícios que Deus nos dá. Mas já é um movimento. Até porque a fé é um dom, a fé é uma virtude teologal. Ou seja, eu não posso, por minha conta própria, falar assim, eu vou desenvolver a fé em mim. Eu não tenho fé nenhuma, eu vou desenvolver a fé em mim. Não dá certo. Deus tem que dar a fé. A fé é uma virtude teologal. Então, assim, ajuda a gente evangelizar as pessoas, sem dúvida alguma. Mas até para quebrar a soberba de quem evangeliza, chegar perto da pessoa e falar assim, não é você que vai incutir a fé no coração da pessoa, é Deus. Você pode usar até das melhores palavras. Se Deus não colocar no coração dela a fé, ela não vai ter fé. A fé é uma virtude teologal. Então, uma resposta no coração do homem, individual, você vai em direção a Deus, vai em direção ao coração de Deus, ajudado pela graça. O credo apostólico, o símbolo apostólico, diz simplesmente, creio em Deus Pai. O credo niceno-constantinopolitano, ele traz para nós que nós cremos em um só Deus. Um só Deus. E aí começa a descrição de quem é esse Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. O credo se divide de alguma forma, né? O credo niceno-constantinopolitano, o credo apostólico, os outros credos, o credo do povo de Deus, do Papa Paulo VI, ele se divide em 3 blocos, 3 artigos, né? Creio no Pai, creio no Filho e creio no Espírito Santo. Só que a igreja tradicionalmente diz que o credo se divide em 12 artigos. Por que 12? Por causa dos 12 apóstolos. A igreja quer dizer assim,
que não é que os 12 apóstolos, cada um transmitiu um único artigo. Pedro transmitiu, creio em Deus Pai. Não, não é isso. Ela quer dizer que esse conteúdo foi transmitido pelos 12. Os 12 que receberam, que acolheram, meditaram, auxiliados pelo Espírito Santo, que Jesus fala isso, no momento oportuno o Espírito virá sobre vocês e esclarecerá tudo aquilo que eu falei e revelei. Mesmo que vocês não entendam agora, o Espírito irá esclarecer. E eles transmitem. Como é que a igreja divide esses artigos, né? Ela divide assim, ó. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. É o primeiro artigo de fé. O segundo, e em Jesus Cristo, seu Filho único, nosso Senhor. Segundo. Terceiro, o qual foi concebido do Espírito Santo, nasceu do seio de Maria Virgem. O quarto, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu aos infernos. O quinto, ao terceiro dia ressuscitou dos mortos. O sexto, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. O sétimo, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. O oitavo, creio no Espírito Santo. O nono, creio na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos. O décimo, na remissão dos pecados. 11º, na ressurreição da carne. O 12º, na vida eterna. Então ela divide em 12. Então nós vamos estudar seguindo essa ordem, tá? Dos 12 artigos de fé. Ok? Então olha só, quando a gente diz assim, eu creio em Deus, ou creio em um só Deus, aqui a gente faz uma distinção que fica claro na teologia. Uma coisa que a gente estuda é a teologia, outra coisa é a economia da salvação. O que significa isso aqui para nós? E no credo isso fica muito claro. Uma coisa é o que Deus é, se Ele é trindade, o conceito de relação, o conceito de substância, o conceito de pessoa, natureza, o que significa ser gerado, o que significa o conceito de procedência, o que significa isso? Isso é teologia. Quando a gente estuda a trindade, quando a gente estuda Cristo, o que é a união hipostática? O que significa isso? O que significa dizer que Jesus tem duas naturezas e uma única pessoa divina? Isso é teologia. Quando a gente vai estudar a ação de Deus na história, a ação de Deus para salvar o seu povo, revelando-se e salvando o povo, nós chamamos isso de economia da salvação, ou história da salvação. Mas o termo técnico é economia. Tudo bem? A gente começa como hoje? Com a teologia. O estudo, né? Theos e Logos. Né? O estudo, basicamente é isso, né? O estudo sobre Deus. E quando nós começamos falando sobre a unicidade de Deus. Que nós acreditamos em um Deus que é único. E de onde decorre isso? Vamos lá, abrir em Deuteronômio, capítulo 6. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. Vou escrever aqui. Enquanto vocês procuram aí, as religiões antigas pagãs tinham a fé em vários deuses. Vários deuses. Israel recebe de Deus revelador. Deus que se revela. Deus se revelou a Israel como um Deus único.
Por uma série de motivos. Se a gente for estudar a história dessas civilizações, nós vamos perceber por que motivo essas pessoas começaram a cultuar vários ídolos, vários deuses. Tem várias possibilidades dependendo do que a gente estiver estudando. Mas isso a igreja já traz para nós uma coisa importante, que diz assim: todo ato de crer que não seja no Deus que se revela, o Deus único e verdadeiro, nós chamamos de crença. Todo ato de crer no Deus que se revela, no Deus revelador, no único e verdadeiro Deus, nós chamamos de fé. Então, crença, coisa das religiões pagãs. Fé é coisa da religião revelada, de Deus que se revela. Eu, quando começo a produzir na minha casa o que eu vou acreditar, eu falo, isso aqui eu não vou acreditar não, isso aqui eu acredito. Ah, não, mas isso aqui não, isso aqui eu não vou seguir, isso aqui não, essa parte da Bíblia eu não quero, essa parte da fé da igreja eu não quero. Eu estou produzindo para mim crenças. Eu não estou aderindo à fé. Quando eu dou o meu assentimento à fé total, aí sim eu tenho fé. E aí eu sou chamado de católico, né? Quando isso acontece. Católico significa universal. Acredita no todo revelado. Então decorre o seguinte, lá em Deuteronômio capítulo 6, diz assim para nós, é o Shema Israel, né? É o texto em que as criancinhas aprendiam, decoravam quando estavam aprendendo sobre a fé no Deus de Israel, né? É o Ouve Israel, Shema Israel. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ouve Israel. Na aula passada, sobre o ato de fé, nós vimos sobre o conceito de obediência. O que é uma obediência na fé? A palavra obediência vem de audire, significa ouvir. A fé vem pelos ouvidos, eu ouvi. Então, Shema Israel, ouve Israel, nós somos o novo Israel. Ouve Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Numa sociedade secularizada como a nossa, em que uma série de problemas novos decorrem de uma série de soluções que a gente acha que nós estamos dando para a nossa vida, nós começamos a produzir ídolos. E alguém pode dizer assim, mas eu nunca acreditei em 2 deuses, 3 deuses, 4 deuses, 5 deuses. Talvez não no formato das religiões pagãs. Talvez hoje a gente acredite em vários deuses que nós estamos produzindo. Por exemplo, o dinheiro. Quem cultua o dinheiro? Shema Israel. Ouve Israel. O Senhor teu Deus é o único Senhor. Ah, o prazer. Shema Israel. Ouve Israel. O Senhor teu Deus é o único Senhor. Apresentar a unicidade de Deus nos nossos tempos é apresentá-la de um outro modo. Como que o apóstolo Paulo evangelizava os gregos, os romanos, ele precisava evangelizar contra aquele deus Apolo, Zeus, Poseidon, essa turma toda, porque essa era a fé daquele povo. Hoje a gente precisa evangelizar contra esses ídolos que nós produzimos agora. E lembrar, o Senhor teu Deus é o único Senhor. E aí vem o que decorre disso. Portanto, amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças, e trarás gravadas no teu coração todas essas palavras que hoje te ordeno. Tu as repetirás com insistência a teus filhos, e delas falarás quando estiveres sentado em casa ou andando a caminho, quando te deitares ou te levantares. Tu as prenderás como sinal à tua mão e as colocarás como faixa entre os olhos. Tu as escreverás nas entradas da tua casa e nos portões da tua cidade. Ou seja, em todos os lugares por onde nós passarmos, uma coisa será claríssima para nós: o Senhor teu Deus
O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Não há outro Senhor. Não há outro Senhor. Não há modo de você criar outro Senhor. É falso. Porque Deus, uma outra coisa para nós aqui, porque Deus é a verdade. Deus é a verdade. Deus se revela como a única verdade. Jesus no Evangelho, quando ele diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, esse verdade no meio aqui, Jesus está falando da natureza divina dele. Ele é a verdade. Ele é o ser. Ele é o ser. E é a verdade. Se a gente abrir lá em Êxodo capítulo 3, versículo 14, versículo 13 melhor, nós iremos perceber um dilema em que Moisés pensa querer colocar Deus. E aqui a gente vê a abertura para o Deus revelador e a diferença entre Deus que se revela e os deuses pagãos. Moisés chega perto de Deus e fala assim para ele. Deus está falando para ele assim, você vai lá no Egito, você vai libertar as pessoas, você vai chegar no faraó, você vai falar assim, 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 assado com ele. E aí, Moisés meio apavorado com aquilo, e aí Deus fala assim com ele, você vai chegar perto dos hebreus, você vai falar assim, 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 assado. Moisés vira e fala assim para ele assim, mas quando eu chegar lá, qual que é o nome, o seu nome? Para falar assim, não, para saber que eu estou vindo o seu nome, qual que é o seu nome? E aí Deus diz um nome para Moisés. Deus disse a Moisés, eu sou aquele que sou. E acrescentou, assim responderás aos israelitas, eu sou, envia-me a vós. Eu sou aquele que sou. No fim das contas, depois o povo de Israel vai chamar esse nome de um tetagrama, né? Que a gente traduz nas nossas Bíblias por Javé, Iavé. Esse seria o nome de Deus, mas isso é impronunciável, porque na língua hebraica, isso aqui é só consoante, não tem como nós pronunciarmos as palavras só com consoante. Isso é impronunciável, porque o nome de Deus não é pronunciável. O ser humano não tem capacidade de pronunciar o nome de Deus. Por quê? Porque as religiões pagãs acreditavam que no momento em que eu conseguia falar o nome de Deus, do Deus que eu queria relacionar com ele, pedir alguma coisa para ele, eu prendia esse Deus. Que agora eu tenho o nome dele. Se eu tenho o nome dele, eu sou capaz de invocá-lo. E ele tem que vir. Deus, quando diz assim, eu sou aquele que sou, falando do ser dele, eu sou aquele que sou, ele é o único em que ser lhe é próprio. Nós temos o ser, mas o nosso ser não é nosso, nós recebemos. Deus é o único que é realmente. Ele está falando do ser dele, da essência dele, ele é o único que é. E nesse momento ele revela para Moisés o seguinte, você não precisa saber o meu nome, porque você não vai conseguir, com a sua limitação, aprisionar o Deus que é com uma palavra. Eu sou aquele que sou, eu sou aquele que estou presente. Eu sou o ser, de onde todas as coisas vêm. Eu sou a origem de todas as coisas. E outra, só há um. É impossível haver dois deuses. Então é o seguinte, se a gente pensa assim, não, no fundo a fé católica é uma fé em três deuses, está errado. Porque isso é uma contradição de termos. Não dá para que Deus seja três.
3 deuses. Não dá. Deus tem que ser um, porque no ser dele, a natureza dele, implica essa unidade indissolúvel. E aí, Santo Tomás de Aquino traz para nós aqui, para deixar bem claro sobre a unicidade de Deus. Ele diz de 3 modos, mas eu vou destacar somente 2 aqui. Por que razões Deus é um? Ele diz assim: a primeira funda-se na sua simplicidade. Deus é o único ser no universo que é simples, ou seja, ele não é composto, nem composto de matéria e forma, matéria e espírito, e nem composto como os anjos, por exemplo, que um dia não existiam e depois passaram a existir. Não há composição em Deus. Pois, como é manifesto aquilo que faz um ente singular ser o que é, de nenhum modo é comunicável a muitos. Assim, o que faz Sócrates ser homem pode convir a muitos outros seres, ou seja, o que nos faz ser seres humanos, que me faz ser humano, convém a todos vocês, porque todos nós somos seres humanos. A nossa natureza humana, ela não é própria para mim. Eu não me confundo com a natureza humana, eu não sou a humanidade. Eu sou um ser humano que tem a natureza humana. O que faz Sócrates ser homem pode convir a muitos outros seres, mas só a um ser pode convir o que constitui um determinado homem. Se, portanto, Sócrates fosse o determinado homem que é, pela mesma razão, porque é homem, então, como não podem vir a existir vários Sócrates, também não poderiam existir vários homens. E o mesmo se dá com Deus, que sendo a sua própria natureza, como ele já demonstrou, é Deus pela mesma razão, porque é um Deus e, portanto, é impossível existirem vários deuses. O que me faz ser humano é a natureza humana, e ela é comum a todos os seres humanos, mas o que me faz ser Alisson é comum apenas a mim, então me é próprio. O que faz Deus ser Deus não é comum a nenhum outro ser, é próprio de Deus. Então, se é próprio de Deus, somente pode ser dele. Logo, Deus só pode ser um. Santo Tomás ainda acrescenta uma outra coisa com relação à perfeição de Deus. A segunda funda-se na infinidade da sua perfeição, pois, como já se demonstrou, Deus compreende em si a perfeição total do ser. Se a gente considera alguma coisa perfeita, nós a consideramos porque Deus é perfeito e essa coisa participa da perfeição divina. Por exemplo, se eu chamo alguém de pessoa boa, fulano é uma pessoa muito boa, essa pessoa só pode ser classificada como boa porque a bondade precisa existir, certo? Então a bondade só existe porque Deus é a bondade. Porque se Deus fosse bom como eu sou bom, ou seja, a bondade não faz parte da minha natureza, mas é um atributo externo que eu vou cultivando em mim mesmo, eu estou dizendo que Deus, por algum momento da história, ele muda, né? Ele deixa de não ser bom e passa a ser bom. Não. Se Deus é bom, ele é bom por natureza. E como de fato o próprio nome de Deus nos dá essa ideia de bondade, Deus é a bondade. Então, toda a perfeição no mundo decorre de Deus. Toda a perfeição. Toda a santidade no mundo dos santos decorre da santidade de Deus. Tudo de bom, tudo de perfeito decorre da perfeição de Deus. Ora, se existem vários deuses, necessariamente tinham que diferir e, portanto, algo conviria a um que não conviria aos outros. Ou seja, se existissem vários deuses, e eu chamasse esse Deus de o Deus mais forte, logo o outro não poderia ser o mais forte. Então um Deus seria mais perfeito que o outro. Então um Deus seria superior ao outro. Então ele não seria Deus, porque Deus é perfeito. E se tal fosse uma privação, eles não seriam absolutamente perfeitos.
Se fosse perfeição, esta faltaria aos outros. Logo, é impossível existirem vários deuses. E por isso, aí São Tomás vai falar que alguns filósofos chegaram a essa conclusão. Então é o seguinte, para nós aqui do termo prático, só existe um único Deus. Um único Deus. Para as nações antigas, em que Deus precisou se revelar, porque estão repletas de deuses pagãos. Repletos. Por exemplo, esse mês de setembro, que é o mês da Bíblia, esse ano é a leitura do profeta Ezequiel. Se a gente abrir o livro do profeta Ezequiel, nós vamos perceber 2 blocos lá. O primeiro é o antes do exílio da Babilônia, e o segundo é o depois do exílio da Babilônia. Antes do exílio da Babilônia, ele convoca as pessoas a se converterem. Olha, se convertam, porque se vocês não se converterem, um inimigo externo chegará aqui, irá massacrar isso tudo e vocês irão ser levados como escravos. O segundo bloco é já no exílio, como escravos, o profeta recordando que um dia Deus vai libertá-los. E esse recordar que o Deus um dia vai libertá-los dali e vai voltar para a terra prometida, é justamente para recordar o seguinte: não se esqueçam de Deus. Porque os babilônios estavam conquistando Israel. Qual que é a tendência natural de Israel? O nosso Deus nos abandonou, ele é mais fraco que os deuses pagãos de Babilônia, então a gente vai aderir aos deuses babilônicos. Ezequiel lembra: não se esqueçam de Deus, que Deus vai libertá-los, que Deus virá um dia ao socorro de vocês, irá reconduzi-los à terra prometida. Então, esse movimento de Deus único, o tempo todo, Deus está se lembrando disso, recordando disso ao povo de Israel. O povo de Israel, o tempo todo se perde na aliança. O tempo todo Deus precisa refazer a aliança, precisa recordar aquilo. E o que Deus chama isso? No livro do profeta Oséias isso fica claro. Deus chama o povo de um povo que se presta a uma prostituição a outros deuses. Porque Deus é o noivo. Deus é o esposo. Então, quando você abandona Deus, você procura um amante fora. Você se prostitui com outros deuses. E isso acontece hoje ainda. Eu recordei 2 coisas, né? O dinheiro e o prazer, mas pode ser qualquer coisa. A fama, o sucesso, o medo. Fulano de tal tem medo de professar a fé, porque, sei lá, os pares dele, onde ele trabalha, vai olhar para ele, vai recriminá-lo, vai excluí-lo. Você está colocando a afeição dos seus pares acima de Deus. Lembra-te, Deus é um só. Não há mais de um Deus. Então é o seguinte, por que eu estou batendo nessa tecla? Por que alguém pode virar e falar, sair dessa aula e falar assim, mas eu acredito em um Deus só. Então esse artigo de fé nem precisava falar para mim. Precisa falar. Precisa falar. O tempo todo nós somos bombardeados para negar a fé. A fé em quê? A fé em um único Deus. E a nossa mente, o tempo todo, tenta pregar uma peça na gente, né? Que fala assim, não é que eu estou negando a fé, não é que eu estou deixando Deus de lado, é que nesse momento aqui, não convinha, você está negando. Você está abrindo mão do Deus verdadeiro, do único Deus verdadeiro. Você está abrindo mão da verdade. Você está negando. E, consequentemente, você não vai praticar o seu ato de fé e, consequentemente, você não vai amar a Deus. Jesus tem uma passagem no Evangelho que diz assim, o reino dos céus é dos violentos. Jesus não está falando do reino dos céus, é de quem pega em armas e sai lutando de forma imprudente. Ele está dizendo o seguinte, o reino dos céus é daquele que olha para a verdade do reino dos céus e aceita ela com uma violência de tal modo que ele abandona todas as outras coisas que não são do reino dos céus. Ele não negocia. O reino dos céus não é dos mornos, daqueles que são mais ou menos. O reino dos céus é dos violentos.
Moisés, quando ele pega essa mensagem e volta no Egito, é um ato de violência. Por quê? Ele saiu fugido de lá, Ele volta para lá como se fosse voltar para a boca do leão. E ele precisa ainda convencer as pessoas que ele fazia parte de sangue do povo, mas não foi criado ali. Ele tinha um nome egípcio. Ele precisa convencer o faraó, mas ele vai. Mesmo sendo gago. Moisés era gago. Mesmo tendo dificuldade para falar. O reino dos céus é dos violentos. Aquele que crê em um Deus só. Como eu vou dar um salto aqui só para a gente contextualizar na nossa fé católica. Como nós temos a revelação de Cristo, a nossa fé é primordialmente hoje não negar a Cristo. Não negar a Cristo. Dom Henrique Soares, que Deus o tenha, dizia o seguinte: olha, se você abrir hoje, tem vários portais do governo federal aí, se você abrir lá, você encontra a distribuição de dinheiro que vai para as ONGs que existem no Brasil. Aí tem ONG que cuida dos pescadores, tem ONG que cuida do mico-leão dourado, tem ONG que cuida do jacaré, tem ONG que cuida de não sei, tem ONG para tudo. Só não tem ONG nesse país, nesse modelo político, nessas coisas todas, pública, só não tem ONG para Jesus Cristo. Essa é a tarefa nossa. A fé em Cristo é tarefa nossa. A ONG que cuida da evangelização de Cristo no mundo é tarefa nossa. Então, crer em um único Deus é um movimento em direção a Deus. Esse movimento implica em renunciar aos deuses pagãos, aos deuses falsos. Ok? Se alguém tiver alguma pergunta, esta é a hora. Tá tudo tranquilo? Muito bem, então. Olha só. O padre João Paulo disse, só recordando aqui para vocês, que ele me falou isso hoje, ele disse que pediu para vocês trazerem as perguntas novamente, para fazer uma aula de perguntas. Quem tiver pergunta no final, pode deixar aqui em cima da mesa. Na próxima aula, nós iremos começar então a estudar sobre a Trindade. Porque é o seguinte, a nossa fé diz que nós acreditamos em um único Deus. Mas ela diz que esse Deus, ele também é 3 pessoas. Mas o que significa isso? Como é que a gente entende isso? Deus ser único e 3. E trino. Como é que a gente entende a unicidade de Deus e ser 3? Isso vai decorrer das perfeições de Deus. Olha só, vai decorrer de que Deus é o ser, a gente precisa recordar disso, de que Deus, ele não é composto, ele não é um corpo, a natureza divina, não é um corpo, ela é espiritual. Vai decorrer de que Deus é a sua essência, de que Deus é perfeito, de que Deus é a verdade, de que Deus é uno. Isso tudo ficará claro, porque esses conceitos de perfeição que a gente já trabalhou lá na segunda aula, eles servirão para nós agora, quando a gente for falar da Trindade. Tá bom? Se ninguém tiver a pergunta, a gente encerra por hoje. Podemos encerrar então? Então vamos rezar pedindo a Deus que ilumine a nossa inteligência nesse novo momento da nossa formação, para que a gente possa acolher aquilo que Ele revelou e amar aquilo que Ele também revelou. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.